Boa noite, dia 12 de fevereiro de 2014, mais um TV Com Debates. Lembrando a você que o TV Com vai ao ar de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, com reprise ou reapresentação para os madrugadores às 2h30 da manhã. Essa semana tem uma grata satisfação nessa quarta-feira de calor senegalesco aqui na Baixada Santista, né? O calor muito forte, né? É período de racionamento de água, se não chover. Hoje nós temos o prazer de estar aqui com Caio França, advogado, empresário e também pré-candidato pelo PSB a deputado estadual nessas eleições que vão vir aqui no fim do ano, né? Caio, é um prazer imenso ter você no programa. A gente estava sempre ligando para a sua agenda, mas a sua agenda é meio puxada, a Assembleia, a escritório de advocacia, assessorando do seu pai também. Então a gente sabe que foi muito difícil para você vir aqui, mas a gente está muito contente em ter você hoje no programa. Agradeço o convite aqui, Filete. É um prazer estar aqui com vocês. E eu sei da audiência também, não só na cidade que eu vim, de São Vicente, mas em toda a região aqui da Baixada. Parabéns pela audiência e agradeço o convite aqui. Lembrando a você que o programa pode ser visto também pelo www.tvcomsantos.com para o Brasil todo e que está aberto para as perguntas pelo telefone 3014, o finalzinho ela vai pôr na tela para me ajudar, que é novo o telefone, 3014-2341. Esse 3014-2341 é para você mandar dúvidas, sugestões, críticas, né? E lembrar que o Caio França teve 85 mil votos aí para prefeito de São Vicente, bateu na trave, mas é muito novo ainda, tem muito futuro na política, né? E a gente deseja que tenhamos bastante representantes aqui da Baixada, né? Não adianta votar em candidato de fora, porque depois não tem verba, não tem recurso e tal. Então, temos que escolher os candidatos de Santos, aqui de São Vicente, Praia Grande, da Baixada, para que eles possam nos representar bem e possam trazer as verbas que a gente tanto necessita para saúde, habitação e educação. E também à minha esquerda, à direita de você na tela, o colunista social, cirurgião dentista, muito conhecido aqui da casa, Durval Capfilho, que agora está fazendo bastante programa do meu lado aqui, o meu amigo Durval Capfilho. Boa noite, Durval. Boa noite, Filete. Prazer estar com vocês, telespectadores, mais uma vez. Uma satisfação muito grande em estar com o Caio França hoje aqui, neste programa. Ele que é um homem filiado a uma família ilustre, uma família que deu muito por São Vicente e sempre esteve dando o coração e a alma por São Vicente. Eu me sinto muito feliz por estar aqui com o filho de Márcio França, um grande amigo meu, e dizer que, Caio, você tem tudo para seguir essa honradez da sua família e toda essa condição que realmente a gente procura plantar dentro de uma política que hoje está tão negativa neste país. A coisa que a gente procura de melhor possível. É minha satisfação muito grande estar e queremos que vocês, telespectadores, façam as perguntas e também vejam com seus olhos clínicos a situação que o país está, que o país se apresenta e aquilo que a gente tem necessidade premente porque as eleições estão perto. E nós temos que pensar muito nessas eleições, em dar condições a quem realmente merece estar lá. Já temos a primeira pergunta aqui no Facebook, Eduardo Filete, parte 3, mas podem continuar ligando também. E hoje, como é um programa que o Caio França vem aqui, nós não vamos debater nenhum tema, vamos debater todos, né? Então a Márcia parabeniza pelo programa, pelo Caio França vir aqui, ele que é jovem, está fazendo uma série de elogios aqui para ele. E ela pergunta do que ele acha da troca muito grande de secretário de saúde em São Vicente. Ela é uma pessoa politizada, né? Porque ela falou aqui que ela sabe que é difícil segurar a saúde em São Vicente, que até o prefeito Billy ficou mais como secretário, mas ela acha que, ela está perguntando assim, é meio extenso, né? Mas se ele fosse prefeito, como é que ele tentaria mudar a saúde, que ela sabe que é uma coisa muito difícil. E se essa troca de secretários, acho que é o quinto, né? Ela não colocou aqui, mas acho que é o quinto. Contando com o prefeito Billy, que também foi secretário, o que você acha dessa exagerada troca de secretários do município de São Vicente, né? Então, Filete, assim, primeiro agradecer as palavras do Durval também, que é super gentil comigo aqui, com a minha família. Mas, falando da área da saúde, eu estou com duas pessoas aqui que conhecem bem a área, né, o Filete na área veterinária, o Dr. Durval também na área mais de ortodontia, mas que sabe o quanto é difícil fazer saúde pública. E em São Vicente, eu sempre costumo dizer
que eu diria que mais ou menos 80% das pessoas dependem da saúde pública. Então dependem do SUS. São pouquíssimas pessoas hoje na cidade que conseguem pagar um plano de saúde. Então, lógico que a nossa estrutura de saúde pública tem que ser muito grande. E aí nós começamos assim, hoje só tem um hospital de referência que é o CREI, que acaba atendendo muita gente num único dia. Então é lógico que você não consegue fazer o melhor dos atendimentos muitas vezes. Então, primeiramente, a nossa retaguarda aí de estrutura de saúde, né, com leitos, com especialistas. Em especial, eu penso que na área continental deveria ter um local onde as pessoas pudessem ir com mais facilidade e mais próximo, então, de cara a isso, assim, descentralizar o atendimento da saúde. Tipo o outro CREI, ou não assim? Um outro hospital, um hospital de referência na área continental. 2 mil para cada um, né? Pois é, mais ou menos isso. Eu acho que esse é um primeiro passo, porque aí você consegue fazer com que o atendimento do CREI seja melhor, porque atendendo menos você consegue dar mais qualidade, e na área continental as pessoas não precisam se deslocar até o CREI. E aí uma outra coisa, que eu sei que é uma tarefa árdua aí, que é diária, mas tem que ser acompanhada, que é a prevenção, né? Todo mundo sabe, mas ninguém conseguiu colocar na prática ainda, que a prevenção é muito melhor do que você tentar tratar depois a pessoa que já está com alguma doença, com algum problema. Então, é melhor prevenir. Por isso, é importante ampliar o atendimento do programa Saúde da Família, que hoje não é 100% da cidade que é atendida, né? Que são os enfermeiros, médicos, agentes comunitários que diariamente vão visitar as famílias. Então é importante que se faça isso. E com relação à cidade, né, de São Vicente, assim, eu não vejo com bons olhos a troca de secretários. Acho que 4 secretários, 5 secretários como atual em 1 ano e 2 meses, eu acho que é uma inconstância muito ruim para o funcionário, né? Você tem um jeito, um estilo e você vai mudando. É claro que as pessoas acabam tentando acompanhar e não é fácil. Então eu fico muito preocupado com essa troca, né? Hoje o partido que controla em tese a secretaria é o PT em São Vicente. Então assim, eu acho que é importante essa construção partidária dentro da cidade, é importante, o PT é um partido forte, é importante que esteja ajudando a cidade. O ministro da Saúde agora também é do PT, o ministro da Saúde vai ser candidato a governador, né? Mas assim, o ex-ministro foi secretário em São Vicente, então é importante esse contato. Tem essa ligação, né? Mas eu acho o seguinte, o partido é importante, mas a mão do prefeito tem que ser mais firme. Não dá para o partido se reunir em 5, 10 pessoas e definir os rumos, né, da cidade. Acho que de quem entra, quem sai na secretaria, veja, tem que ter uma certa constância das pessoas, né? E ficou muito mal explicado, eu acho, assim, teve o primeiro que foi anunciado, que foi o Dr. Benjamin. Foi anunciado e nem assumiu direito. Depois foi o Dr. Vander Jackson, que ficou em Cubatão, ficou 6 meses. Ele foi anunciado e declinou o cargo, Declinou o cargo. Qual o motivo? Ninguém explica isso muito bem, né? O último que estava, o Dr. Eduardo, ficou um período e estava até, parece que assim, alguns funcionários que eu conheço falando bem e tal, acabou saindo, também não declarou muito motivo. Então eu acho que está tendo muita influência partidária e isso tem um limite. Né? Tem um limite do bom senso. Aí os funcionários hoje sentem isso, pelo menos é o meu sentimento aí. Espero que possa melhorar aí daqui para frente. Isso que o Caio falou com ética, com propriedade, que logicamente que o programa é visto por São Vicente, Praia Grande, a gente está aqui sempre, inclusive tem um comentarista nosso, o Gessé, que é o da Associação Brasileira de Ciclistas e tal, e ele sempre faz algumas críticas pro Billy e tal, e eu sempre pondero, falo, poxa, mas pegou a cidade, é uma cidade difícil, como o próprio Caio França falou, então é importante essa ética, né, na política, você vê, ele fala que 80% das pessoas não têm plano de saúde, né, então não é só bater, ele ponderou esses secretários, mas também ele admite que a situação na saúde de São Vicente é complicada. Não é fácil. Não é fácil. Eu queria estender os elogios ao Márcio França, a sua mãe, que foi minha colega lá no Cruz do Luiz Alca, todos vocês, a família, que eu sei que são gente boa, gente da terra aqui. Obrigado. Também que vocês sejam felizes. Muito obrigado, Durval, questão da saúde de São Vicente, você que é cirurgião dentista, já trabalhou no setor público também, tem alguma coisa para comentar aí? A saúde de São Vicente, eu acho assim, é uma das... Você falou no CREI. O CREI realmente, eu acho assim, fantástico o trabalho que tem sido realizado. Mas eu te pergunto mais uma vez, bato na tecla. O nosso querido Hospital São José. Por que esse hospital não é o símbolo de São Vicente? Por que esse hospital não tem uma caracterização, um levantamento dentro dele que erguesse, fizesse dele uma participação como é aqui a nossa Santa Casa, ou como é a nossa Casa de Saúde de Santos, ou como é até a nossa Beneficência Portuguesa, assim por diante. Porque eu acho que o Hospital São José sempre foi um hospital que todo
povo vicentino se concentrava e caía lá. Tem uma retaguarda, maior. Não só de São Vicente, né? Na época era Praia Grande, Peruíbe, todo mundo caía lá, né? Todo mundo. Assim como na Santa Casa, E eu acho pessoal qualificado. Existia um pessoal qualificado, médicos qualificados, médicos com condições de dar muito de si para esse, aquele dava alma e o corpo. Eu sei muito bem disso, que eu conheci vários médicos que trabalharam lá. Agora, por um outro lado, é evidente que essa manifestação se ingere dentro de um quadro praticamente dentro do nosso Brasil, uma mensagem tão negativa, porque a nossa presidenta veio com a atitude dos mais médicos, né? Aí hoje eu vejo dois médicos cubanos saírem e já hoje, na Folha de São Paulo de hoje, mais 3 se retiraram. Não sabe onde estão. Você acha que eles fizeram ponte aqui no Brasil, Durval? Você acha que eles saíram porque não tem condição de trabalho ou porque eles já vieram fazer uma pontezinha aqui? Mas isso está mais do que na cara. Está absurdamente na cara que eles vieram simplesmente um meio para se transportar para os Estados Unidos. Não tinham como fugir. É o sonho americano, Durval? É o sonho americano. E evidentemente que eles lá vão ter uma condição bem melhor do que aqui. Agora, infelizmente... mas lá para revalidar esses diplomas não vai ser essa molezinha não, hein, Durval? Aqui eles começaram a brigar com o conselho, tudo, e entraram e tal. Mas lá nos Estados Unidos, a medicina lá são 7 anos. Eu sei, mas e o exame lá é muito difícil para ser aprovado. Tem que, não é moleza assim não, eu sei, mas o americano, ele tem o interesse que aconteça exatamente isso. Que os cubanos saiam do local onde eles estão para ir se refugiar lá. Porque eles têm interesse. A medicina em Cuba, ela é uma medicina muito boa. Ela é considerada uma das boas medicinas do mundo. Eles trabalham bastante na prevenção. Justamente, na prevenção. Patologia, então, vitiligo, catarata. O americano tem interesse. O americano, ele busca qualidades naquelas pessoas para que as pessoas cheguem. Entendeu? É essa a condição. Agora, aqui não há isso. E eu acho que realmente isso eu cansei de pensar, de observar, falei que isso não ia dar resultado e está acontecendo. E vai acontecer mais para frente. Para reforçar aí, né, só a história do São José, que eu acho que é importante falar, eu concordo com o senhor doutor Durval, que conhece bem aí a medicina e sabe o tamanho do Hospital São José, fica no coração da cidade, no centro da cidade, hoje é gerido por uma irmandade, então também tem que haver aí uma parceria. Já existia nos governos anteriores e se manteve a questão da maternidade infantil, hoje funciona em parceria com a saúde pública de São Vicente, então a saúde de São Vicente, né, a administração da cidade paga aí um convênio, uma mensalidade pelo espaço que ocupa. Acho que hoje o que emperra sempre é sobre valores, problemas com o tamanho do hospital, tem que fazer algumas reformas no hospital, que algumas alas ainda não estão prontas, fizeram uma reforma no início do ano, mas eu torço muito para que possa fazer, porque de fato eu tenho essa linha também de raciocínio. Eu acho que o Hospital São José, embora seja um hospital hoje particular, onde as pessoas pagam um convênio, eu acho que deveria ser ampliado para poder fazer saúde pública também, porque lá de fato foi um hospital pensado, apropriado. O CREI foi aquele hospital que foi se adaptando, era desse tamanho, cresceu para cá, cresceu para lá, foi indo, pronto-socorro, e se formou do jeito que estava. O Hospital São José é um hospital que tem uma estrutura muito maior e, sem dúvida, ajudaria muito a saúde da cidade. E no nosso plano de governo, enquanto fui candidato, tinha uma grande chance aí de dar certo, tinha um pré-acordo aí para que a gente pudesse utilizar o Hospital São José para a saúde pública da cidade. Porque você veja bem, toda essa qualidade imperiosa que você citou, que eu acho que é importante, existe um mecanismo pronto que você pode... No centro da cidade, no centro da central, cidade, né? Central. Certo? Chega lógico, através de van. A consequência seria sempre em benefício de quê? Da população. Sem dúvida. Você veja bem hoje o caso aqui em Santos. O Hospital dos Estivadores está para ser inaugurado, reativado. Então, eu acredito piamente que isso aí vai dar, assim, uma posição de destaque para a cidade em termos daquilo que está acontecendo. Porque nós estamos com um problema realmente de saúde muito grande no nosso país, certo? E eu acredito que isto é uma coisa que, como aconteceu em Cubatão, que, né, o Hospital dos Servidores, como aconteceu com Praia Grande também, para que isso
divida um pouco, né? Não ficar sobrecarregando uma ou outra cidade. Sim, sim. Entendeu? Assim como seu pai, você também foi vereador, né? Que eu conheço seu pai da época de vereador, que eu tive a honra, né, com muita humildade, de receber o título de cidadão vicentino lá, né? Na época que seu pai era vereador, né? Então, eu conheci seu pai desde a época de vereador, e trabalhava na justiça, foi vereador, depois foi prefeito, numa eleição que estava muito difícil para ele, mas ele deu aquela virada no final, e depois ele fez muita coisa para São Vicente, deu aquele up nos 8 anos que ele teve por lá, né? Logicamente, São Vicente é uma cidade com muitos problemas, tal como todos da região, mas deu um grande up, né? Você, a Heloísa, ela pergunta aqui, a Heloísa de São Vicente, manda um abraço para todos, e pergunta o que você acha das invasões de São Vicente, né? Eu sabia que essa pergunta ia vir, mas se você acha, por exemplo, teve uma acusação do vice-prefeito, com o prefeito, uma coisa até que não deveria ter acontecido, né? Porque a ética na política é importante, né? Você vê que, como você falou mesmo, os secretários saíram e numa boa, não falaram por quê, quer dizer, cada um vai pensar o que quiser. Mas teve uma briga onde o vice-prefeito falou que o prefeito já sabia, tal, e a gente tem que partir do princípio que todo mundo é inocente até que se prove, né? Claro. Mas você acha que, por exemplo, essas invasões aqui, conforme a Heloísa está falando, elas não deveriam ter sido prevenidas no começo? É difícil, você que tem propriedade para falar que você foi vereador, então você lidou diretamente com esse olho do dragão aí. Por exemplo, quando começa a invadir um terreno particular, no começo não é mais fácil da polícia intervir? Como é que funciona esse sistema? Claro. Sim, são de duas formas. E assim, muitos bairros da cidade surgiram assim, inclusive, né, muitas lideranças políticas da cidade também acabaram entrando nesse nicho, assim, tínhamos na época muitos vereadores ou líderes comunitários que incentivavam um pouco isso e acabaram, às vezes, até surgindo aí para a vida pública. O cara tinha um pouquinho mais de dom de oratória, sabia vamos fazer, o terreno não está sendo ocupado, terreno desocupado e tal, a pessoa acaba... Aí ela chamava a televisão, ia lá, fazia, acontecia... Tinha muito disso na cidade, tinha muito disso na cidade. Agora, sem dúvida, isso tem que ser muito controlado. Eu entendo, São Vicente tem um déficit habitacional gigante, né, tem muitas famílias que moram de aluguel hoje, eu acho que pelo menos em torno de 20 mil famílias, se eu não me engano, que tinha na época, que moram de aluguel, fora as pessoas que acabam morando em casa de parente e tal, etc., e gostariam de ter uma casa. Então o cadastro do Minha Casa Minha Vida, de todos os projetos habitacionais da cidade de São Vicente são gigantes. Na cidade também não tem tantos terrenos assim para serem construídos. Então eu entendo que tem muitas famílias que precisam. Agora, é inaceitável, né, com enorme respeito a qualquer autoridade, secretário, prefeito e tal, que alguém diz não saber, né, da fazendinha que estava sendo criada já há um ano, mais ou menos. Né, em 2012, conforme relato da própria prefeitura, tinham 15, 20 famílias. Já tinha erro em deixar invadir. Quer dizer, quando o prefeito tomou posse, vamos supor, já tinha... 15, 20 famílias, conforme relato da própria Defesa Civil da cidade. Em 2013... passou para 500, hoje tem mais de 1.000 famílias lá. Fica então, difícil, hein? Mil é complicado, hein, cara? Sem dúvida. E aí assim, aí tem acho que uma culpa... 1.000 famílias ou 1.000 pessoas, 1.000 famílias. Nossa. 1.000 famílias. Tá certo. Então assim, vale reforçar que eu acho que tem aí também um pouco dos dois lados. Da parte do poder público, e aí eu falo prefeitura, polícia militar, guarda, polícia ambiental, tudo isso também teve uma leniência, mas também do particular, porque o terreno ali tem dono, o terreno ali tem alguém que está matriculado no registro de imóveis. Paga IPTU. Aí que tá, começa a confusão aí. Acho que o cidadão não paga imposto, não tenho certeza, mas parece que tem uma dívida grande com a prefeitura de IPTU, mas mesmo que não pague, é dele. Né? Assim, lógico, ele pode pagar atrasado. Ele pode pagar atrasado, assim como muita gente vai para leilão, mas o terreno é dele. Lógico. Então a pessoa também deve ter um mínimo de zelo por aquilo que é dele. Veja, se o terreno é meu, eu vou acompanhar, sei lá, eu não moro em São Vicente, por exemplo, se eu não morasse em São Vicente, uma vez por semana, a cada 2 semanas eu pedia para alguém olhar. Paga um vizinho lá para inaceitável que mil famílias entrem num espaço e você diz que não sabe. Paga o vizinho para pôr umas cabrinhas lá para olhar. Normalmente é assim que acontece. Entendeu? Então assim, a prefeitura acabou depois, com o tempo, colocando poste, e aí também os moradores vão se empolgando, aí o morador vai lá, investe um pouquinho, porque a prefeitura está colocando poste, está colocando, tá colocando aterro e tal, está melhorando a estrutura mínima e tal, então o morador também vai, acho que está dando certo, acho que está indo, aí avisa o outro que compra um espaço, então assim, é difícil de controlar quando chega nesse nível de 1.000 famílias, muito difícil, porque, lógico, como é que você vai tirar 1.000 famílias, vai colocar onde essas pessoas? Então acho que houve aí um pouco de desentendimento entre prefeito e vice, que eu acho que nunca é bom, ainda mais porque o vice, né, ocupava aí uma posição de extrema confiança, que é
quase que o prefeito da área continental, né, uma pessoa, sem dúvida, que era de extrema confiança, acabaram se desentendendo. E aí teve o vídeo que foi colocado aí na própria imprensa local aqui e tal. Mas eu acho que tem que ser muito bem trabalhado e se preocupar em não deixar invadir da maneira como estava. Chega numa situação como essa que está agora lá, lógico que é complicado. Como é que você vai tirar 1000 famílias do dia para a noite e vai colocar onde essas famílias? Não é tão simples. A prefeitura não tem condição hoje de pagar um aluguel social para essas famílias. 1000 famílias, não tem prefeitura, ainda mais a de São Vicente, que suporta um caixa desse. 1000 famílias. Cara, marido e mulher. Se for igual o Tarcísio Mateus, nosso comentarista aqui, um abraço pro Tarcísio, tem 5 filhos, pô. O que acontece? 5 filhos com 5 mulheres. O cara mora num harém. Aí ele vai ter 5 mulheres com 5 filhos, são 11. 11 vezes 1000 são 11 mil pessoas. Aí põe uma luzinha, o cara puxa uma aguinha, tal, já viu, né? Duro. Então, assim, a solução é, primeiro, não deixar iniciar o processo, né? Tem que ter uma fiscalização firme, dura muitas vezes da prefeitura. Agora, passou de um certo limite, né, e 1000 pessoas está mais do que ultrapassado esse limite, fica complicado, porque aí sim você tem que começar a criar abrir um diálogo com as pessoas, com o proprietário, ver se há interesse do proprietário em, sei lá, vender a área, se tem esse interesse, até porque aí a prefeitura pode legalizar, se for o caso, os terrenos e passar a gerar IPTU ali, e assim, uma maneira da prefeitura até arrecadar. Porque... de repente ele compra do proprietário e legaliza, e exatamente. De repente pega um apoio do governo do estado para dar uma melhorada aí começa, ali. Exatamente, começa aí a parte do prefeito, da prefeitura, em ter mecanismos para poder abrir algum lastro de solução para essas famílias, porque o problema foi ter deixado chegar nesse ponto. Não deveria ter deixado chegar nesse ponto. Aí tá chegou na grande área, é pênalti, né? Tinha que parar a bola antes, tinha que ter parado antes, né? É complicado, A falta tinha que ser feita lá atrás, né? Você que é um santista aí bom. Nós dois. Isso a mesmo. família, né? A família do CAP. Eu acho que essa situação é idêntica à cota 200, à cota 400, que foram deixando, né? Foram deixando, cerceando aquela... O que aconteceu? Criou-se aquele caos terrível. Hoje, veja bem, ainda se consegue ficar lá na cota 200, 400, consegue ficar lá, um mínimo lá que ainda resiste naqueles escombros e tudo mais, certo? Agora eu te pergunto, 2 coisas que você mencionou que eu acho assim impressionantes. Em primeiro lugar, algum político, não quero citar nomes de quem é ou quem seja, que se aproveita do cidadão, do coitado, porque ele se aproveita para quê? Para angariar voto, para angariar o nicho dele, né? Ter o nicho dele, condições dele socialmente ali naquela área para se eleger qualquer coisa mais adiante, ou ser membro de algum partido, coisa que eu valha. Esse sim, esse eu condeno, porque ele está colocando em cautos as pessoas que foram achando que ali teria condições realmente naquele terreno de ser algo produtivo para ele na vida dele. Sim. Quer dizer, essas pessoas eu acho que aí falha. Segundo, que você citou, que eu também desabono essa conduta, a prefeitura dá condições então para que se coloque um poste, ou coloque isso ou aquilo, se aquilo lá é um terreno que se dispõe a uma propriedade de uma determinada pessoa, o erro, na verdade, eu vou dizer para você, eu condeno a atitude do proprietário manter aquele lixão que eles deixam lá, ou com mato, com coisa que eu valha, porque isso a gente vê em todas as cidades. Eu fui aqui para o Litoral Norte domingo, eu vejo lá estabelecendo o prefeito fazendo asfalto por todas as ruas, lá do Canto do Indaiá, ficando bonito o Canto do Indaiá. Pela primeira vez eu me senti assim bem estável naquela região, e no entanto vejo um matagal enorme dentro de um provimento que tem a calçada, e vem um matagal. Cabe a prefeitura também fiscalizar e notificar e multar o proprietário, se for o caso. Eu acho que, na verdade, não só isso, eu acho que se ele não agir, aquele matagal não sair dali, e dar um prazo X e não ter, bota a multa em cima do cara, e se não botar a multa em cima do cara, retira o terreno, põe para leilão. Acabou. Quer dizer, ninguém faz nada. Mas juridicamente tem um trâmite, né? É lógico. Sim, tem um trâmite, mas vai no trâmite.
Eu acho que tem que ter. Mas a multa, Aqui no país se espera muito resolver as coisas. Até acontecer o que aconteceu com esse repórter. Agora todo mundo está com a bola acesa que essas manifestações criaram um prejuízo até atingir o repórter. Pois é. Foi um repórter. Daqui a pouco não vai ser um repórter. Quantos não foram já vai também, ser um político, vai ser um artista, vai ser pessoas também, né, já foram vários, né? Então, mas quantos policiais que também já justamente, mas e esses aí eram de menos. Agora não, atingiram um cinegrafista que você vê que você está ali naquele meio, você pode ser atingido. Estava trabalhando, né? Você imaginou na sua vida que você estando numa praça, que está acontecendo qualquer coisa lá, um cara solta um rojão de baixo e pode te matar? É uma loucura. Eu nunca imaginei isso. Você imaginou isso? Nunca imaginei. Eu imagino que tudo bem, eu solto um rojão perdida, de repente, eu solto um rojão pro ar, eu imagino que tem um estrondo, tem um estouro do ar. Nunca imaginei que pudesse esfacelar a cabeça do indivíduo. E num local que estava todo mundo voltando numa do trabalho, praça, do trabalho. Então, não foi numa região, vamos supor, vamos fazer uma manifestação na saída de Santos, um exemplo, que ali vai parar carro, mas não tem muita gente circulando assim, andando a pé. Ali tinha 10 mil pessoas naquela região. E outra, eles são muito mais perigosos, inclusive, né, do que uma arma policial que não tem perigo, pô. O cara atira com uma arma, mas ele não tá criando problema nenhum com a pessoa. O máximo pode acontecer, ferir ou machucar. Uma bala de borracha. borracha. Nós vamos dar um breve intervalo, já voltando, continue ligando para o 30 14 23 41. Mandar um abraço para o Vitor, para a Thaisa, para o Real, para a Gisele aqui da produção e também para o Augusto Capô de Casa, que parabeniza o Caio França, a família França e ele como presidente aqui da TV, deseja boa passagem de você por aqui, que vocês fiquem em casa. Agradeço aí, um grande abraço ao Augusto. Um breve intervalo, já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato, Rua Tolentino Filgueiras, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês, no Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Quer saber dos trabalhos realizados pelos vereadores aqui da Câmara Municipal de Santos? Então eu te convido a acompanhar o programa Bastidor, aqui pela TV Com, sempre com você, canal 11 da NET. De segunda a sexta-feira, tudo o que acontece, os trabalhos realizados, os requerimentos, os projetos de lei, tudo através do programa Bastidor. Portanto, convido a você a assistir, a acompanhar e conto com a sua audiência. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia. Com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento. Localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista.
Estamos no canal 11 no sistema digital e canal 18 analógico, transmitindo pela net para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande, atingindo mais de 150 mil assinantes. Em nosso site você acessa a TV Online, que em conjunto com as mídias sociais auxiliam na divulgação da nossa programação. Segundo pesquisa do Instituto IPAT, somos a segunda emissora local mais assistida na Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. Nossa programação conta com os mais variados conteúdos, formando uma grade com quase 50 programas. TV Com, sempre com você. Quer saber mais sobre mercado de trabalho e gestão de pessoas e desenvolvimento? Então assista o programa Talentos em Foco. Toda quinta-feira às 9 da noite, programa inédito. E às terças-feiras a reprise, às 4 horas da tarde. Volta com o segundo bloco do TV Com Debate, nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2014, com a presença do advogado e pré-candidato pelo PSB a deputado estadual, Caio França, e também com o cirurgião dentista e colunista social, Durval Capfilho. Caio, tem uma pergunta aqui da Terezinha, um abraço para a Terezinha Zamenino. As invasões de São Vicente, prefeito e vice dizem que não sabe de nada. Quem vai provar, gostaria de saber a respeito disso. Aqui a gente já comentou, né? Ela deve ter feito a pergunta no começo do programa e depois acabamos comentando. Um abraço para a Terezinha aí. Um abraço. Então, o Wilson Caetano, da Vila São Jorge. A respeito de segurança, como o Caio vê a cidade hoje? O que poderia ser feito para melhorar, né? Então as perguntas são meio complexas, né? Um abraço para o Wilson também. Ele quer saber o que você acha como é que está a segurança de São Vicente, deve ser porque ele é de São Vicente, da Vila São Jorge? Sim, o Wilson é um grande amigo, é um cara super trabalhador também, milita nessa área. Um grande abraço ao Wilson aqui, que é um amigo meu há algum tempo. Então, assim, eu acredito que hoje a cidade, né, de maneira geral, não só São Vicente, mas toda a nossa região e até o estado de São Paulo hoje, é um dos dramas que a sociedade vive, né, a segurança pública. Acho que falta um pouco de pulso aí também do governo do estado para poder combater alguns problemas. Acho que eu sou a favor aí de uma revisão aí na questão da maioridade penal. Eu acho que tem que ser debatido, tem que ser colocado, né, mais às claras aí na sociedade de maneira geral, porque aí também não é um problema do estado de São Paulo, é um problema nacional que envolve a Câmara dos Deputados, envolve Senado Federal e, logicamente, a Presidência da República. Mas eu penso que as cidades também podem contribuir, não dá para deixar só na mão do Estado. As cidades têm que melhorar a sua guarda municipal, têm que colocar câmeras de monitoramento para poder tentar fazer com que as pessoas ficam mais inibidas, né, em fazer alguma coisa, as pessoas se sintam um pouco mais seguras, e isso falta na cidade. Desde quando o prefeito assumiu a cidade também, eu acho que foi um erro a questão de você não existe mais a Secretaria de Segurança Pública na cidade. E é um tema hoje muito latente, é um problema sério, todas as cidades da Baixada têm. Patrimônio público, escola, patrimônio público, escola, shows. Tinha na época um projeto que era muito bom, e tanto era bom que muitas prefeituras, inclusive Santos, acabou levando, que é o projeto GEPOM, que acabou na cidade de São Vicente hoje, que eram os jovens que não eram aproveitados no Exército. A cidade absorvia eles, pagava um valor de R$350, salvo engano, e dava mais um curso para que aquele jovem pudesse ajudar a cidade no monitoramento, com um contato direto com a guarda. Tipo Guardião Cidadão, aqui é molecada. Tipo Guardião Cidadão. Na verdade, o Guardião Cidadão surgiu do GEPOM em São Vicente. O GEPOM foi o primeiro. Exatamente. Que foi bacana. E hoje não existe mais na cidade. Tirava muita gente da droga, porque a pessoa não pegava exército, ficava naquela ociosidade, começava a ganhar um dinheirinho, tinha noção de defesa pessoal, tinha um curso profissionalizante. Tinha um curso. Então, assim, hoje também a cidade sente falta disso. E assim, eu torço muito e acho que essa próxima disputa agora no governo do estado também vai ter muito foco na segurança pública, e acho que o governador será um dos calcanhares de Aquiles aí do governador Alckmin, será a segurança pública, porque de fato é algo hoje
que assim, mexe muito com a sociedade, você não consegue andar na rua, né, com tranquilidade hoje, você sempre fica pensando, posso usar correntinha, posso usar uma pulseira, posso colocar o boné, posso falar no celular na rua. Então tudo isso hoje será muito debatido e eu acho que tem que ser debatido mesmo, porque de fato é um problema crônico e São Vicente eu acho que regrediu aí nos últimos tempos. Eu vejo pelo meu filho, quando ele tinha um celular desses comuns, né, tal, assim, ele sai de celular. Hoje eu falo com ele, rapaz, deixei o celular em casa. Pô, mas tu tem o celular para deixar em casa? Não, porque isso aqui é bacana, podem me roubar. Eu falei, pô, mas então fica com porcariazinha, porque com meia boca, porque não dá para falar com você, né? Queria parabenizar o Márcio Pinheiro, jornalista aqui que está nos nossos estúdios, o Ale Lourenço também, que é da equipe do Caio França, sintam-se em casa aqui, né, e voltem sempre na TV Com. A Flávia pergunta para o Durval, o que ele acha do incêndio no México 70 e das pessoas querendo roubar bombeiros e jornalistas. É um absurdo, né? Segundo a Flávia aqui do Marapé, que as pessoas vão lá para trabalhar e sejam roubadas. Então ela quer saber a sua opinião, Durval. Eu acho, Flávia, que realmente isso aí é uma conduta, como citou o Caio. Se nós não temos uma polícia efetiva, se nós não temos uma guarda, né, defensora dos direitos do cidadão, não dos direitos humanos, do direito do cidadão, como é que a gente pode manter essa situação? Cada vez um agravante, como agora um bombeiro e um guarda lá para ajudar, proteger, é assaltado o seu celular, assaltado a sua carteira, assim por diante. Quem de sã consciência pode imaginar uma atitude dessa? Realmente, aos que fizeram isso, é constrangedor e eu lastimo muito essa condição que o indivíduo faz numa hora que mais tem necessidade premente para solucionar um problema que está ocorrendo no momento. Agora eu gostaria de uma pergunta ao Caio, que me dá assim uma certa intranquilidade em respeito àquilo que se passa em São Vicente, no setor do governo para ajudar a que o conforto de São Vicente voltasse um pouquinho mais ao normal. Eu digo, a nossa querida Ponte Pêncio. Poxa, fizeram-se um trabalho para que resolvesse durante um ano a solução daquele patrimônio histórico. Agora vem o engenheiro, diz que uma das pilastras está com um problema e que o fio de cabo não chegou ainda, está no porto e coisa que eu valho. Eu pergunto, por que tudo isso? Se é uma situação do qual a gente sabe muito bem que você passar lá pela ponte do Mar Pequeno é um perigo constante. E outra, ao mesmo tempo que a gente pensando no lado da Ponte Pêncio, aqueles comerciantes que existem por ali, como estão sendo prejudicados, muitos deles eu acho que até perderam o seu comércio total ali com essa... Você já imaginou, você um ano, você ter... Como é que eu vou chegar lá naquele... Sua empresa fechada, né? Justamente, como é que eu vou chegar naquele... Tem que ir por Praia Grande, dar a volta. Não tem. Quer dizer, então eu vejo assim, é aí que eu pergunto, como essa situação é colocada, né? E outra, a situação lá do viaduto lá que eles querem, por que aquilo já quando foi feito a imigrantes, não foi feito as devidas pontes para que não houvesse os assaltos ali e que agora estão tentando fazer e a Dersa também está aí prorrogando essa situação. Só para complementar a pergunta, você me permite, da Imigrantes em São Vicente são 7 entradas, são 7 cruzamentos, passagens, né? 7 passagens. Então, a Polícia Militar explica, e com muita propriedade, que se cada polícia fica 8 horas lá, são 7 entradas, você fica uma de um lado do outro. Então são 14 viaturas. 14 vezes 3, né, porque 8 horas, vezes 3, 24 horas, nós temos que ter aqui 42 viaturas de polícia, né, pode ser para você proteger 24 horas as 7 entradas dos dois lados, que é uma coisa muito difícil, né, você ter 42 viaturas de polícia
para destinar naquele local. Por isso que é um local que sempre vai ter roubo. Não tem como não ter roubo lá, porque você põe uma viatura aqui, o cara rouba do lado. Se você põe uma aqui na 7, ele rouba na 6, na 5. Então é muito difícil fazer o policiamento naquele local. Né, agora, por outro lado também tem um fator, você falou isso, mas por outro lado tem um problema, aquelas lombadas continuam. Não, tá tudo lá. A lombadas continuam, né? E outra, agora diminui a diminuição da velocidade. A velocidade lá é 40. Quer dizer, é um caminho para você chegar e assaltar mesmo, né? Pois é. Assim, né, eu vou falar só, eu vou tentar monitorar aqui os assuntos. Né, primeiramente é sobre a Ponte Pênsil, que de fato é um problema sério na cidade, obra é importante e a cidade reconhece que o Estado tem que intervir em alguns momentos e ali, como é um patrimônio histórico, e como aquele trecho liga, né, quase que uma cidade a outra, é o DR que é responsável, então é uma obra do governo do Estado. Mas a prefeitura, na minha opinião, tinha que ter um certo planejamento a se fazer algumas obras. Hoje na cidade tem algumas intervenções grandes que preocupam muito, como a Ponte Pênsil, o VLT e os viadutos, e acaba as coisas não acontecendo e tudo junto acaba acontecendo o que está acontecendo. Né? Para você atravessar do centro da cidade até a Náutica, por exemplo, são 30, 40 minutos. Né? Seja de carro, seja de van. Então, realmente tem uma situação muito complicada. E a gente está falando aqui, vamos lá, eu muitas vezes ia para Praia Grande, tenho alguns amigos na Praia Grande, minha mãe tem uma escola há 20, 35 anos na Praia Grande, então sempre ia muito para lá com frequência. Tem o Japuí que é de lá. Mas imagine o morador do Japuí, né, que trabalha, por exemplo, no centro de São Vicente. Ele tem que dar a volta para o Praia Grande todos os dias, né, para poder ir trabalhar, para poder voltar do seu trabalho depois. Tem que uma bicicleta. Ou a bicicleta, até a Ponte Pênsil está conseguindo trafegar a pé ou de bicicleta, mas se o sujeito tem que ir de van, por exemplo, as vans estão tendo que ir lá no shopping e hoje a entrada para você fazer o retorno para São Vicente é lá no shopping do Litoral Plaza. Então, assim, é uma distância longa e de fato, você pegar um dia de movimento de sábado, você vai demorar, você vai a pé para o centro da cidade, é mais rápido. Você vai entrar pelo bombeiro, vai a pé, é mais rápido. Então, o que eu acho, tinha que ter um certo planejamento para se fazer algumas obras. E aí a Ponte Pênsil é nesse caso. E é inaceitável você também ficar prorrogando uma obra que reflete de maneira tão grande no comércio, na cidade. E a Ponte Pênsil não é só para quem é morador de Japuí, muita gente que utiliza aquilo ali como meio de passagem aos finais de semana, por exemplo, os moradores de São Vicente, de Santos, ao invés de ter que ir, né, que está no litoral sul, por exemplo, ao invés de ter que ir pela Ponte do Mar Pequeno, muitas vezes acaba indo pela Ponte Pênsil, porque é mais rápido, mais ágil, a polícia militar haja mais seguro, exatamente, né? Até orienta para que faça esse caminho. Então, eu acho que o erro aí foi ter tentado fazer muita coisa ao mesmo tempo e você acaba não conseguindo fazer nada. Então, eu penso que a obra da Ponte Pênsil tem que ser mais rápida, você tem que cobrar do DR para que possa dar um ritmo de obra mais rápido. É importante que se faça a troca de cabeamentos, mas assim, não dá para ficar também você esperando o DR se manifestar e tal. A prefeitura tem que ser mais incisiva nas cobranças aí. E lamento muito pelos moradores do Japuí, Parque Prainha, que estão ilhados aí praticamente todos os dias. E os comerciantes, então, Durval, você imagina ficar, como o Filete falou, ficar um ano com a sua frente da sua loja, do seu estabelecimento, sem passar um carro, por exemplo. O posto de gasolina, esquece, está falido. Funcionário mandado embora, ali tem muitas marinas, né, funcionários das marinas sendo mandados embora, então isso é o que está acontecendo. E a outra pergunta sobre os viadutos é aquela história, São Vicente foi cortada pela Imigrantes, né, num determinado período, então dividiu aí um trecho da Vila Margarida, da Náutica 3 e a área continental inteira da área insular da cidade. Então, de fato, é um problema sério, tem que ser resolvido. Tem um projeto antigo já em andamento, hoje estão com um problema aí para desapropriar alguns moradores que moram em torno dos dois viadutos que serão construídos. Agora, a gente sabe também que os dois de mais movimento hoje, com relação ao assalto, é a linha amarela, né, e a Mascarenhas de Moraes. Né, e talvez aí o terceiro seria a linha azul ali no Guaçu. Então, seriam os três, no Guaçu não, já na Náutica 3, já indo para o SESC Senat. Então seriam as três principais entraves aí que teriam que ser feitos. E acho que o policiamento tem que ser, nesses principais trechos aí, tinha que encontrar um jeito, um mecanismo para que possa ficar, se não for a Polícia Militar, que se faça um convênio para que a Prefeitura possa fazer, e de maneira rápida, tem aquele
antiga, hoje São Paulo já funciona assim, que é a atividade delegada, onde a prefeitura coloca e paga o policial militar e coloca onde a prefeitura quiser. A prefeitura está pagando, comprando a folga do policial para que ele possa ficar em determinado local. Então, eu acho que nesses 3 pontos é importantíssimo que fique 24 horas um policial, e a prefeitura tem condição de arcar com isso. Vamos marcar a prefeitura com isso. É importante, está claro que a cidade está sendo, quantos feridos, mortos, que já não foram assaltos nesse trecho. Então a prefeitura que faça isso, não fique só na dependência do Estado. Encontre um mecanismo, economiza de um lado, puxa do outro, para poder fazer aí, colocar esses policiais nesse trecho dessas passagens aí, porque essa obra é uma obra grande, de fato é uma obra complicada, não vai ser do dia para a noite que vai ser resolvida, então tem que a prefeitura encontrar um mecanismo para conseguir solucionar. Pedir uma contrapartida do governo do Estado, porque a cidade foi cortada, sei lá. Hoje tem a possibilidade da atividade delegada, quantos policiais que vão ser ocupados nessas 3 passagens? Linha amarela, Mascarenhas de Moraes e linha azul. São 3 passagens que são as mais fortes, aí onde tem mais problemas e mais o tráfego é maior. Rota de fuga. Então são esses 3 trechos que tem que fazer. Então, vamos lá, vamos contratar os policiais para ficar no horário de folga, você consegue encontrar um jeito aí junto com a Polícia Militar. Tem umas 20 perguntas aqui pro Caio, vamos tentar resumi-las para a gente não deixar nenhum telespectador sem ler, sem ser. Abraço pro Caio, Marquinhos Marcos, da Vila Matias, e todos da mesa. Parabenizo o Caio por apoiar o grupo do Wilson Caetano na Assembleia, via redes sociais, e gostaria de saber se o Márcio França vai sair como governador pelo PSB. Fonte Folha do Estado de São Paulo. Pedia para o Caio, eu sei que são muitas perguntas, mas não vai deixar muita gente aborrecida, porque realmente tem muitas perguntas para o Caio e para o Durval também. Então, a gente está ainda na dúvida do que fazer, mas eu acho que o caminho aí hoje tem mais probabilidade para que isso aconteça, para a disputa do governo. O PSB terá candidato a presidente da República, será o governador de Pernambuco, o Eduardo Campos, a vice será a ex-senadora Marina Silva, e aqui em São Paulo provavelmente nós teremos candidato. E aí o que aconteceu, na verdade, foi que o Márcio França, hoje deputado, topou o desafio de, se tiver que ter candidato em São Paulo, ele sairá candidato pelo Partido Socialista Brasileiro. A Regina Ponta da Praia, parabéns à mesa, ao Durval, ao Caio, vocês estão corretos. No Guarujá, que era a Miami brasileira, favelizaram e deu no que deu. Então ela é contra as favelas, que acho que tem que ser um mecanismo mais rápido também, né? O Nelson Rodrigues, João Domingos Neto, o João de Ofertas, o nosso amigo Manuel Gonzalez, o Conde, estão mandando abraço aqui para o Caio França e para o Durval, né? Então, um grande abraço aí a todos. O Paulo Sérgio Boqueirão, amanhã no dia 13 de fevereiro, faz um ano que eu expressei minha primeira opinião no programa TV Com Debate. Parabéns, obrigado. Um ano aguentando a gente, hein, Paulo Sérgio? Tá bacana, hein? Hoje eu vou repeti-la, que foi sobre a colocação do portal na entrada da cidade de Santos. Infelizmente passou um ano e não temos esse portal como existe nas instâncias turísticas do interior de São Paulo. Vamos continuar guardando. Paulo Sérgio do Boqueirão, uma pessoa muito legal, já participou de vários sorteios aqui, um abraço. Já escreveu sobre isso na Tribuna do Leitor, já escreveu no Jornal da Hora. E acho que agora, na época da Copa, a gente tem que fazer um portal que vamos receber o México, Costa Rica, e temos que melhorar, né? A Nica do Boqueirão, a culpa não é da prefeitura, e sim do governo do estado, pois iniciam as obras sem planejamento, pois não tem material para dar andamento nas obras. É a opinião da Nica. Eu acho que o governo do estado, de fato, é lento aí. Algumas obras do governo do estado, de fato, é burocrático. São muitas licenças que têm que ser tiradas. O país, de fato, nosso também é uma outra coisa que tem que ser repensada. Algumas obras demoram muitos anos para sair e, às vezes, tem um pouco de falha dos governantes, impulso firme, em ter um planejamento de obra, mas de fato também o país aqui são muitas licenças para você poder fazer várias obras. Até a Copa que teve tanto dinheiro, refizeram o orçamento, está atrasado, 6 estádios estão atrasados. Por isso, né? Então assim, eu acho que também tem que haver aí uma revisão, né, no planejamento com relação a obras. É importante você olhar a parte legal, ambiental, mas veja, nós precisamos, né, hoje, para você trafegar de Santos a São Vicente na divisa das 7h30 da manhã até as 9 da manhã, depois das 5 horas da tarde até as 7 horas da noite, é inaceitável, ninguém consegue. Então nós temos que fazer uma solução, e uma solução de maneira rápida, né? Também, senão fica muita discussão e pouca ação, né, dos governantes. A Flávia está falando que no Canadá a polícia tem um dizer no carro, servir e proteger, né? Que a população apoia a polícia no Canadá e nos Estados Unidos. E que aqui ela achou um vexame ter assaltado os bombeiros, a opinião dela, e a gente também... Eu não falei sobre esse assunto também, mas eu gostaria de, só para me pincelar aí, também triste, né, a maneira como foi, o acidente. Primeiro falar do problema aí com incêndio no México 70, se não me engano são 40 famílias
que de fato moravam já numa situação de risco ali. Então tem um projeto antigo do México 70 para poder realocar essas famílias do local, moram em palafitas, sem saneamento básico. Então, de fato, primeiro esse problema, mas também inaceitável é a postura de alguns moradores em assaltar, em criar problemas aí com polícia militar, com corpo de bombeiros que vai ali para ajudar os moradores. Então, triste também, e acaba uma sociedade inteira pagando por alguns que acabam aí, enfim, denegrindo a imagem das pessoas de São Vicente. O Cosme Branca para o Durval. Qual o atual partido que se encontra no governo federal? Um dos maiores professores da invasão de terras do Brasil, segundo o Cosme. Um abraço para o Cosme e para o Ed da Zona Noroeste. Eu tenho certeza que eles estão iludindo as pessoas pobres e carentes. E ao mesmo tempo, hoje, ele ensina seus partidos aliados a fazerem a mesma coisa. Segundo o Cosme, o partido, o PT, né? E que estimula essas invasões. A opinião dele, né, Durval? Eu não concordo muito com você. Eu acho que o partido não é bem assim. Eu acredito que as pessoas que estão no partido, algumas delas tiram proveitos das situações para infringir essas leis. Não é todo o partido. Eu não acredito que num partido só tenha gente ruim. Eu acredito que tenha no PT gente boa também. Lógico que tem gente boa, pô. Tem gente boa, pô. Então eu acredito que tenha gente boa. Agora, é evidente que os ruins é o que mais aparece. Os ruins é que fazem tudo isso aí. Toda essa história da fazendinha aí, você pode ter certeza que quem é? Gente ruim. Essa história aí, lá no Rio, essa história aqui, é tudo infiltrativos. São infiltradores, eles estão maquinando situações. Agora, essas maquinagens aí que aconteceu nesse ano passado, que talvez a gente venha encontrar ainda mais adiante, são produtos desse meio que foi montado, gente, foi montado. Isso aí, quando a gente ouve falar numa guerra em guerrilha, você pode ter certeza que é a mesma coisa, é um produto que vai devagarzinho, devagarzinho, se alastrando e vai cozinhando. Esse é o grande problema, gente. Como já discutimos aqui, o Caio é novo, né? Tem muita coisa para correr. Tanto o Márcio também tem 50 anos aí, tem muita coisa para sair, o senador, ajudar o Eduardo Campos, tem um campo grande aí para trabalhar, atuando aqui pela região. Mas já discutimos que hoje é difícil, né, a gente saber a ideologia do partido, né? Você tem 51 partidos, você fala assim, qual a diferença do partido X para o Y? Então hoje as pessoas votam nas pessoas, né? Porque os partidos estão muitos partidos e estão muito ideologicamente investindo na saúde, educação e tal, é meio complexo, né? E aí eu também, só para reforçar, eu acho importante, e o Congresso é muito leniente, é muito lento para tomar decisão, mas se teve alguma coisa que, na minha opinião, o Congresso acertou, foi de ter feito, em um momento, numa eleição, se eu não me engano, em 2006, a chamada cláusula de barreira para os partidos, onde o partido, para poder existir, tinha que ter no mínimo 5% dos votos nacionais. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal foi e derrubou essa legislação. Então, eu acho que nesse ponto teve uma falha, um erro do Supremo, porque acabou, hoje, né, são 50 partidos que, como você falou, aí que existem, nem sei quantos, mas cada dia vai se criar um novo, e partidos que não têm consistência, não têm quadros nenhum, não têm, né, mandatários. Então, eu acho muito complicado, e nesse ponto, na minha avaliação, foi um erro da justiça brasileira. A nível do Gonzaga, que a gente fala sobre invasão e sobre o prefeito Billy, já falamos, tal, né? Não dá para saber se ele sabia, a gente acredita que ele nem sabia disso, mas enfim, passou muito tempo e talvez não foi informado e agora já está muito difícil de tirar 1000 famílias de lá. A Mara Lopes, do Parque São Vicente, parabeniza o Caio, é um rapaz inteligente, suas respostas são diretas. É uma pena que ele não ter sido nosso prefeito, assim evitaremos tantos aborrecimentos na cidade que está um caos. Gostaria de que você fosse nosso prefeito, quem sabe um dia, um abraço para a Mara Lopes. Obrigado, Mara, um grande beijo, agradeço. O Cosme está reclamando aqui da área branca do 190, que ele escuta 10 vezes a mesma gravação e depois pergunta se é roubo, furto, arrombamento, de quem é a culpa? Da Polícia Militar? Não. Liguei para falar do arrombamento do supermercado, bandidos roubam, vão embora e até falar que o 190 já não dá mais para pegar ninguém. Então o Cosme da área branca falando seu desabafo. E a Valquíria da Vila Rica aqui, parabeniza pelo convidado, tem carinho por São Vicente, a mãe dela mora lá, ela estudou a vida inteira no Martim Afonso, o grande Martim Afonso, e acompanhei a história do Márcio, estamos felizes em recebê-lo e apostamos em sua nova gestão, no seu profissionalismo aí para o futuro. Agradeço. Mas, Caio, estamos chegando no final do programa, manda um abraço para o Márcio, pessoal de São Vicente,
Eu gostei muito de você ter vindo aqui, que você volte em breve, porque você trabalhou com muita ética e você vê que aqui o Billy não está aqui para se defender de nada e o Caio também não apontou uma coisa do prefeito. Então acho que a trabalhar na ética é muito importante, até porque o Caio, futuramente, se for eleito deputado, vai ajudar a cidade. Eu acho que tá todo mundo tentando no mesmo intuito de melhorar a cidade e a região, né? Sem dúvida. Sim, de verdade, né? Agradecer primeiro vocês aqui pelo convite, agradecer todo mundo que está nos acompanhando. Mas é o que você falou, assim, passada a eleição, eu acho que tudo tem o seu tempo. E não era o meu tempo agora, então a gente tem que respeitar a voz do povo. Né? Torço muito para que a prefeitura vá bem, para que o prefeito consiga fazer um grande trabalho. Tenho minhas divergências políticas, né? E acho que tem alguns erros administrativos hoje na cidade, mas sem dúvida, tanto o mandato do deputado Márcio França hoje, né, que mandou só nesse ano, foram 7,5 milhões para a cidade de São Vicente, com relação às emendas individuais dele, do Congresso Nacional. E, lógico, o meu futuro político também, se der certo, se não der, eu vou querer muito o bem da cidade de São Vicente, porque é a cidade que eu moro, que eu amo, que eu vivi e que eu vivo até hoje, que eu escolhi para viver. Então, tenho uma grande torcida para que o governo possa ir bem. Durval, a gente já está me puxando a orelha aqui. Boa noite para você, bom fim de semana. Boa noite a você, boa noite, Caio. Um prazer em ter você conosco. E a vocês, vicentinos, que tenham certeza de que realmente vocês têm um homem certo. Agora é pensar um pouquinho, tá? Um grande abraço. Votando em candidatos da região, nós temos mais chance de conseguir as coisas. Boa noite a todos e fiquem com a extensa programação da TV Com.